E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos e espero que todos sigam abençoados, protegidos, orientados pelo nosso Deus. É sempre bom tê-lo na orientação, no amor, na graça, na santa proteção para cada um. Você que acredita, você que não crê nele, a minha oração a ele é que te proteja, te abençoe e te oriente também. Bem, o Ceará vai enfrentar o Palmeiras. A partida acontece nessa quarta-feira. O confronto está marcado para as 7h30 da noite no Castelão. É o jogo de ida, a partida de volta. O Palmeiras será o mandante, portanto, esse jogo será em São Paulo. O técnico Léo Condé conversou conosco depois do jogo contra o São Paulo. E eu perguntei para ele sobre preferência, sobre prioridade. Ele disse que não tem. Mas no vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos ouvir o ponto de vista do Condé mais uma vez e vamos conversar sobre prioridade, preferência. O que vocês acham? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sábado o Ceará já enfrenta a equipe do Vitória, então a gente vai conversar sobre isso. E claro, conversar sobre esse Ceará e Palmeiras. Embora você possa ter preferência contra uma ou outra partida, mesmo assim se tornam importantes as duas partidas. O Brasileirão contra o Vitória, será mais uma vez jogando em casa, precisa buscar a vitória, ainda mais num confronto direto. E contra o Palmeiras, a terceira fase da Copa do Brasil é assim. O sorteio deu Palmeiras, então é Palmeiras na ida, é Palmeiras na volta. Um dos dois estará nas oitavas de final da competição. Então são assuntos para a gente conversar. Assim como conversar sobre o torcedor. É fácil, né? É gostoso conversar sobre a torcida do Ceará. Porque nós já temos aí uma possibilidade real de mais um público com em torno de 40 mil pessoas no Castelão. Isso aconteceu no sábado contra o São Paulo, um público que superou os 40 mil. E nesse jogo contra o Palmeiras, mesmo numa quarta-feira, horário terrível das 7h30 da noite, horário bom no meio de semana é 8h30, mas não tem mais, né? Ou você joga 7h30 ou joga 9h30. 9h30 é ruim porque termina muito tarde, então muita gente não vai, porque no outro dia tem que fazer alguma coisa. Embora nesse caso, quinta-feira seja feriado. E 7h30 é ruim, porque muita gente está saindo do trabalho. E aquela via ali que chega ao Castelão já é muito tumultuada com a passagem de muitos veículos, que o pessoal vai para casa. Imagina só, em dia de jogo, aí a coisa fica mais complicada. Então 7h30 não é um excelente horário para essa questão do futebol. Em todo caso, é esse o horário, é esse o dia, é meio de semana, é 7h30 da noite. E o torcedor do Ceará já garantiu de montão ingresso e confirmação para estar lá. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. É hora da gente ir para o nosso comercial, para o nosso intervalo. Uma rápida informação de Primus Motopeças e na volta a gente conversa bastante sobre esses assuntos. Aproveita esse tempo também para você deixar um like pra gente, né? Vai lá, toca no like, no legalzinho, no gostei e confirma que você gosta dos nossos vídeos. E também para você que quer ser inscrito no canal. Quer ser inscrito no nosso canal? Vai na página principal, tem lá, inscreva-se. Você clica, se inscreve. O que é importante para você? Vai aparecer o sininho, você clica e ativa todas as notificações. E aí quando tiver vídeo novo no canal, você também vai ser informado. Então não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal. Mensagem de Primus Motopeças e a gente volta na sequência.
É isso, galera. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E a gente prometeu nesse retorno conversar sobre prioridade, preferência. Vamos conversar sobre isso debatendo dois pontos de vista que são diferentes. Tem gente que imagina assim, primeiro entendam, sobre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Ceará joga nesta quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Palmeiras e joga no sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então, tem gente que pensa o seguinte, olha, Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, o Ceará jogou 6, tem outras 32, então ele tem ainda muita pontuação à sua frente, à sua disposição, para seguir no Brasileirão, para conseguir, por exemplo, entrar num torneio internacional. Então, nesse momento, é Copa do Brasil, porque só são 2 jogos. Se você passar, você avança. Se você não conseguir vencer, você fica. Então, tem que priorizar a Copa do Brasil. Esse é o pensamento de algumas pessoas. O pensamento de outras pessoas. Algumas pessoas pensam o seguinte, olha, Campeonato Brasileiro é o que financia um clube. O Ceará tem as suas contas pagas principalmente pelo dinheiro de cota que ele recebe do Campeonato Brasileiro. E é o Campeonato Brasileiro que faz com que o time tenha o investimento que ele tem em 2025, se você for olhar, muito diferente do investimento de 2024. Para você ter uma ideia, cotas de TV de Série B e de Campeonato Brasileiro são diferentes. A Copa, em 10 vezes, a Série B tem um investimento que é 10 vezes menor ao investimento que se ganha jogando a primeira divisão do Brasileirão. Então, tem esses dois pensamentos. Priorizar o brasileiro, porque é ele que financia o clube. Priorizar a Copa do Brasil, porque são só 2 jogos e no brasileiro tem muito jogo aí. Se perder, por exemplo, os próximos jogos, porque priorizou a Copa do Brasil, tem muito jogo para buscar esses pontos. O que é que você pensa? O que é que você acha? Eu tenho a minha opinião, vou passá-la agora. Quero a sua opinião, quero os seus comentários e que você possa avaliar essa questão. A minha opinião é equiparada a esse segundo pensamento que eu citei. Porque imagina só que você na sua casa, digamos que os rendimentos da sua casa são seus, da sua esposa, some aí os rendimentos e imagine que ano que vem, 2026, você vai ganhar só 10% desses rendimentos. Vamos dizer que você ganha 10 mil hoje. E que no ano que vem você vai receber apenas R$1.000 de salário durante 8 meses do ano. Que a gente está contando aqui, né, de maio a dezembro, 8 meses do ano. Imagina aí qual seria a complicação, a diferença, o problema que você estaria tendo. É isso que acontece se o Ceará voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai receber 10% da receita em Campeonato Brasileiro que recebia esse ano, ano que vem, porque a Série B é 10% da receita da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, a minha opinião é que a prioridade tem que ser sempre o Campeonato Brasileiro. Sempre o Campeonato Brasileiro. Eu não estou dizendo com isso que o Ceará tem que pegar uma equipe reserva e botar na Copa do Brasil. Não estou nem dizendo que o Ceará tem que substituir uma parte dos atletas para priorizar o Campeonato Brasileiro. O que eu estou dizendo é que, se numa conversa com o Condé, o departamento físico, a fisiologia, o departamento médico, quem quer que possa entender que um atleta vai ter perdas físicas, clínicas, e for colocado isso para o treinador, se um dos 2 jogos ele precisa colocar alguém, tirar alguém do time, preservar algum atleta, no meu ponto de vista eu preservaria na Copa do Brasil e teria sempre o que há de melhor no Campeonato Brasileiro. Porque apesar do pensamento inicial que eu falei de algumas pessoas, mas ainda tem muita rodada pela frente, qualquer ponto pode ser a diferença entre você permanecer na Série A ou cair para a Série B. Qualquer ponto pode ser a diferença de você ir para uma competição internacional ou não ir para uma competição internacional. Então, qualquer pontinho faz toda a diferença na vida de um clube. Até porque,
se a gente levar em consideração que as premiações por clube são pela classificação, qualquer ponto pode tirar milhões de reais de um clube simplesmente por ele perder uma posição na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, meu ponto de vista é esse, mas eu aceito e entendo o ponto de vista de quem quer que seja. Então, se você tem outro ponto de vista, eu quero ler nos comentários e a gente vai conversar, vai debater sobre a sua avaliação, o seu ponto de vista sobre essa questão de prioridade. Falando em prioridade, o técnico Léo Condé, obviamente, quando olha para o seu grupo, ele tem não prioridade, mas preferência por atletas. Claro, quem não tem? Nós olhamos e Pedro Henrique ou Ailon, você deve ter sua preferência, né? Pedro Raul ou Guilherme, você deve ter sua preferência. Pedro Raul ou Lelê, você deve ter sua preferência. Todos nós temos as nossas preferências em relação aos jogadores. Eu não tenho dúvida que uma das nossas preferências, e que casa com a do Condé, é que além do Pedro Raul, o Pedro Henrique seria titular na equipe do Ceará. Foram mais de quase 40 dias do Pedro Henrique sem poder atuar pelo Ceará até o seu retorno. Ele volta e já na segunda partida marca um gol. Eu perguntei para o Pedro Henrique qual tinha sido a importância de marcar esse gol, o poder que esse gol tinha em relação a ele, o efeito desse gol, e ele falou sobre isso, falou também sobre a comemoração dele, que foi realmente muito bonita, nesse gol do Ceará diante do São Paulo. Primeiro gol do Pedro Henrique, depois do seu retorno, já na sua primeira partida como titular, após retorno de contusão. Bom, foi um peso enorme que eu tirei das costas pelo período que fiquei fora. Só as pessoas que conviveram todos esses dias comigo, minha esposa, minha família, o departamento médico. É bem difícil ficar fora como eu brincava, na hora boa, na hora das coisas bonitas, que eram as finais do campeonato, tu ficar fora. Mas nada de ruim que não aconteça na tua vida que tu não pegue aquilo como um aprendizado. Foi um aprendizado, foi algo que não estava no meu controle, foi uma lesão acidental, não foi nada diferente disso. A gente às vezes deve quebrar a cabeça por tudo que a gente tem controle para decidir e mudar na vida. Certas coisas que não estão no meu controle, eu simplesmente deixo na mão de Deus. Ele reservou esse momento novamente para eu poder voltar à equipe. Foi muito no começo do jogo, quem sabe por isso a minha comemoração com toda aquela energia indo para a arquibancada. E hoje a gente sabe que existe muito protocolo, que a gente precisa esperar, quem sabe o VAR, as linhas, e depois que eu parei para pensar que não estou impedido, quem sabe, mas foi tudo muito automático. Quem sabe se aquele gol acontecesse aos 15, 20 minutos, eu teria, sei lá, comemorado com meus companheiros. Foi só uma reação, quem sabe, de alívio, de novamente fazer o que eu amo. Eu nasci para jogar futebol e jogar no Castelão, com a torcida que a gente tem, e tu não comemorar um gol daquele jeito, é porque tu não gosta de futebol. Então foi só algo espontâneo e automático, aquela comemoração. Todos os atletas, né, inclusive o Pedro Henrique, falam muito bem em relação à torcida do Ceará. Há uma sintonia hoje desse grupo assim, incrível com o torcedor do Ceará. Mas é você, torcedor, que faz com que essa sintonia exista, na forma como você age com esse grupo e na forma como você coopera com o grupo, como o Pedro Henrique citou. Nós tivemos um ótimo público nessa última partida contra o São Paulo, superando todas as expectativas. Por pouco o Ceará não chegou a ter 50 mil torcedores no estádio. E nesse jogo contra o Palmeiras, mesmo com a derrota para o São Paulo, nós deveremos ter novamente um público aí beirando os 40 mil. É claro que eu estou gravando esse vídeo antes, e a informação que eu tenho é que já superou a casa de 35 mil torcedores confirmados, entre os que compraram ingressos e os que fizeram check-in. As pessoas que me passam do clube sempre me dizem: olha, Danilo, dá um desconto, porque costuma haver uma quebra de 10%. Então tem mais de 35 mil, mas tira aí uns 3 mil torcedores, 3.500 que podem não ir. Mas também ainda haverá venda de ingressos. A venda de ingressos acontecerá até no estádio, até a hora do jogo, até às 7h30 da noite. Então eu acredito que poderemos ter mais um público, se não ultrapassando, eu acho que vai ultrapassar, mas beirando ali a casa de 40 mil torcedores novamente na Arena Castelão. E isso é algo que deixa o jogador muito, muito feliz, entende-se apoiado, e é apoiado quando o jogo
inicia em campo, e isso tudo flui positivamente para a equipe do Ceará. Imagina só o Ceará conseguir uma vitória contra o Palmeiras. Foram só quatro vitórias na história de Ceará e Palmeiras. O Ceará só venceu o Palmeiras 4 vezes. Essa pode ser, o Ceará vai tentar que seja a 5ª vitória, mas tem o jogo da volta também. Então eu perguntei ao Pedro Henrique sobre esse jogo e sobre como o Ceará tem que jogar essa primeira partida contra o Palmeiras, sabendo, óbvio, que tem o jogo da volta. Estamos agora nessa fase com 2 jogos, vamos enfrentar essa grande equipe que é o Palmeiras, como tu falaste. E o segredo é ter muita inteligência, sabedoria de como levar a partida, saber que são 180 minutos, né? E já deixar aqui o convite estendido ao nosso torcedor, que já está se, né, fazendo a parte mais uma vez. Para mim não é novidade, porque isso é um fator muito bonito ver o quanto a torcida está mobilizada, nosso presidente fazendo um esforço também com o pessoal do marketing para o torcedor comparecer. Ele sabe que é nosso 12º jogador, ele sabe o quanto ele é importante. Obviamente o nosso termômetro de dentro para fora do campo ele tem que ser importante mais ainda para o torcedor continuar fazendo essa linda festa no Castelão. E eu espero todos lá em grande público. É feriado na quinta-feira também, e eu não tenho dúvidas que eles vão nos apoiar e a gente vai conseguir fazer um grande primeiro jogo desse mata-mata. A gente falou no início de prioridade, e quando eu conversei com o técnico Léo Condé sobre prioridade, ele me disse que não tinha nesse momento nenhuma preferência entre Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Eu já falei aqui a minha opinião, obviamente o clube deve ter a opinião dele, o Condé pode ter a opinião dele. A questão é, o Condé me disse que nesse momento não há prioridade, não há preferência. Não tem preferência, preferência é sempre o próximo jogo. O Ceará sempre que entrar vai tentar entrar com a equipe mais forte possível. É claro que pode ter questão de lesão, pode ter questão de desgaste de um outro atleta, ou até estrategicamente mudar a característica de uma peça de um jogo para outro. E se o técnico Léo Condé estiver certo, né, não tiver preferência mesmo, pode estar escondendo o jogo, né, pode não estar dando armas ao adversário, mas se ele estiver falando algo real, que realmente não tenha nenhuma preferência, como é que pode ser o Ceará para enfrentar esse Palmeiras? Eu vou deixar aqui o time que pode ser que eu acho que é a força máxima, e claro, vocês vão dar a opinião de vocês se entrariam com um time diferente. Fernando Miguel no gol, o Fabiano voltando à lateral direita. Lembrem-se, o Fabiano ele cumpriu suspensão automática no Campeonato Brasileiro no final de semana, mas ele pode inclusive jogar quarta-feira contra o Vitória. Ele está disponível na Copa do Brasil, então o Fabiano na lateral direita. A zaga com Marlon e o William Machado tem sido a zaga titular. O Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio com o Dieguinho, com o Fernando Sobral, com o Mugni, acho que não tem alteração aí. E no setor de ataque, o Galeano, do lado, né? Eu inclusive pensei aqui, vou logo combinar com vocês, a partir de agora eu vou escalar os times como nos velhos tempos. Ponta direita, centroavante e ponta esquerda, certo? Então tem o Galeano lá na ponta direita. No meio, como centroavante, tem o Pedro Raul, que é hoje, obviamente, além do artilheiro do Ceará, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, é um jogador muito importante e participativo nos jogos, né? Acho que titularíssimo. O time tem o Pedro Raul hoje, mais 10 certamente no Ceará. E pelo outro lado, o Pedro Henrique, que seria o ponto esquerdo. O Pedro Henrique é mais um segundo atacante, mas ele joga também pelo setor esquerdo. Então seria esse o time base do Ceará. Ou seja, se o Condé opta pela força máxima, eu imagino que hoje esse time, essa é, no meu ponto de vista, a força máxima do Ceará. É claro que vocês podem ter os pontos de vista de vocês e eu vou aguardar que vocês me deem as informações, os pontos de vista que vocês têm, o time que você colocaria em campo, e se você acha que deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, se mesmo assim, nesse momento, colocaria esse time titular, se mexeria na equipe, se faria alguma alteração. Estas são questões que eu deixo para o ponto de vista de vocês. Para você que ainda vai comprar o seu ingresso,
até às 7h30 da noite o ingresso estará vendido no Castelão. É claro que antes disso tem ainda venda antecipada, tem venda online, mas tem a venda também no Castelão até às 7h30 da noite. Eu não deixaria para a última hora. Se fosse vocês, comprariam um pouco antes, que deve ser uma complicação, e talvez os ingressos mais baratos também já não estejam à disposição nesses últimos horários para essa partida. O fato é que Ceará e Palmeiras nessa quarta marcam a primeira partida entre os dois pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece em São Paulo, e para o Ceará ter realmente chances reais de classificação, para que ele possa ter chances de passar para a próxima fase, vai precisar fazer uma boa partida, vai precisar de uma boa vitória diante do Palmeiras nesse primeiro jogo no Castelão pela Copa do Brasil. Amigo e amiga, muito obrigado por acompanhar-nos em mais um vídeo. Eu agradeço demais a participação de todos vocês, a forma como vocês nos tratam, esse carinho que é bem especial, mas existe reciprocidade. Também tenho um carinho muito especial por vocês. Agradeço a Deus por ter esse contato direto com vocês, por estarmos juntos aqui, por podermos conversar sobre essa paixão nossa que é o futebol, que é o Ceará Sporting Clube. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Peço mais uma vez que você deixe o like, ele é muito importante para o canal. Então, se você assistiu, conferiu, gostou do nosso vídeo, vá lá e deixe o seu joinha, o seu like, o seu ok, o seu legal, fazendo com que nós tenhamos mais força dentro da plataforma. Se você ainda não é inscrito no canal, o nosso pedido, a nossa sugestão é que você se inscreva, porque você vai poder ter acesso aos nossos vídeos. Então, se você tem dificuldade de chegar na página principal do canal, algumas pessoas me disseram que sim, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Você vai lá na descrição do vídeo e o primeiro link é para a página principal do nosso canal. Você clica, vai para lá, tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, e logo na sequência você ativa o sininho. O sininho vai perguntar que tipo de notificação você quer ter. Você vai clicar em todas as notificações para que todos os vídeos novos estejam à sua disposição, e eu agradeço demais. Se você quer seguir acompanhando nossas informações no dia a dia do Ceará e todas as notícias, eu insto vocês, peço que vocês acompanhem o Futebolês na Jangadeiro Band News FM. Todo dia às 5 da tarde tem o Futebolês em 101,7 e também no nosso canal no YouTube. E na TV Jangadeiro, todo dia às 11 da manhã, também tem o Futebolês da TV Jangadeiro. Então você vai lá na TV Jangadeiro 12.1, acompanha o Futebolês todo dia, toda manhã, hein? 11 da manhã tem o Futebolês, e aí você vai assistir as informações, o debate, os gols, os lances polêmicos. O Futebolês está à sua disposição também na TV Jangadeiro, todo dia às 11 da manhã, e tem no canal no YouTube. Então, se você quiser, vai lá no canal no YouTube e acompanha também o nosso Futebolês. Aqui, você já sabe, a gente tem uma promessa que a gente sempre procura cumprir para vocês, que é, se Deus quiser, nós retornaremos nos próximos vídeos. Até lá!